presidente. Eu queria só apresentar duas pequenas objeções ao que o meu querido amigo e batonier, Marcos Vinícius, agora coestaduano, porque eu também virei nordestino, recebi ontem o título de cidadão, queria colocar duas questões. Primeiro, o recurso ordinário constitucional, ele é obrigatório porque o Brasil firmou um pacto internacional de direitos humanos, onde ele obriga que haja pelo menos duplo grau em matéria penal. Então, não há nenhuma incongruência e nada de errado quando políticos que são julgados nos tribunais estaduais ou regionais tenham acesso ao recurso ordinário constitucional, porque isso decorre de um compromisso internacional subscrito pelo Brasil. O processo que agora está sendo julgado no Supremo, a ação penal 470, ele traz no seu bojo o julgamento em primeira, única e última instância. E o resultado disso é violação desse tratado. Eu queria só dizer isso. E mais, eu presidi um júri onde o réu foi condenado a 38 anos, depois de recorrer durante 10 anos. E ele saiu pela porta da frente junto com a família da vítima. Será que é isso que as ruas querem? Só para colocar antes da saída dos queridos senadores. A palavra está aberta aqui ao debate, senadora. Eu queria dizer, senhor presidente, a minha discordância do presidente, do ilustre presidente Marcos Vinícius, quando diz que o Poder Judiciário é o grande responsável pela lentidão das decisões tomadas em relação que envolve o exame de processos, exame de pendências. O grande responsável é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não existe lugar no mundo onde existe uma fúria legislante tão grande quanto o Brasil. E leis mal feitas, leis realmente que são feitas dentro de critérios que não são aqueles que levam tudo em consideração, menos os seus aspectos constitucionais e jurídicos. Cada medida provisória baixada pelo governo, na realidade, são milhares e milhares de pendências, que são mal redigidas, não levam em consideração o que está disposto na Constituição. De modo que eu concordo plenamente com trabalhos que têm sido realizados, em que nós temos que estabelecer alguns critérios, tirando do Poder Executivo da Advocacia Geral da União o direito de recorrer sobre assuntos já praticamente consolidados. Porque, pelo que se vê, 77% dos casos litigantes são decorrentes do poder público, da presença do poder público. E eu também devo dizer, aproveitando o assunto, embora não seja praticamente da matéria examinada, esse problema que o juiz tem que ficar na cidade de segunda a sexta, parte do pressuposto que ele só está trabalhando enquanto está sentado lá. O grande trabalho que ele fez muitas vezes é o trabalho em casa, é o trabalho de fim de semana, é o trabalho que ele não está presente na comarca. De modo que eu acho que essa ideia é a mesma coisa que diz o seguinte: o deputado só trabalha de terça a quinta, mas precisa ver o que ele faz sexta, segunda, sábado, domingo na sua base. Então, é um conceito errado dizer que o juiz só está trabalhando na hora que ele está sentado dentro do seu escritório. O grande trabalho, muitas vezes, é feito em casa, é feito à noite, é feito nos fins de semana. Talvez poucos profissionais, poucos setores trabalham tanto quanto o Poder Judiciário brasileiro. E o responsável pelo que existe hoje, pela lentidão do processo decisório, pelo acúmulo de processos, é do Executivo e do Legislativo. O Executivo pelo seu poder legislativo e o Legislativo porque legisla mal, ignora suas consultorias, ignora o parecer dos seus técnicos e muitas vezes tomam decisões totalmente absurdas que têm que realmente ser decididas no Judiciário. Mas eu queria cumprimentar o ilustre presidente da OAB pela sua exposição e dizer o assunto que é um assunto que tem que ser debatido, muito. Eu sou totalmente contra um assunto de tal relevância ser votado de forma apressada.
Eu diria que nós precisávamos muitas audiências e pediria, inclusive, à senadora Ana Rita, que conhece profundamente a matéria, que apresente sugestões para que nós possamos ter outras audiências, debater profundamente a matéria, com a presença de todas as partes interessadas, porque uma reforma constitucional dessa profundidade não pode ser feita através de debates superficiais, de debates que não participem o maior número possível de representantes da sociedade. Eu queria cumprimentar o presidente da OAB pela sua exposição, que coerente com a sua competência, com a tradição da Ordem dos Advogados do Brasil, que está presente em todos os grandes movimentos mais importantes da vida pública do país. Parabéns, e eu estou certo que esse assunto vai ser amplamente debatido. Precisamos muito da presença aqui do meu querido amigo, doutor Henrique Calandra, que tem tido uma posição extremamente importante na defesa do Poder Judiciário, que traga aqui para essa comissão condições de fazer um debate profundo sobre essa matéria. Senador, eu queria pedir um pouquinho mais, um minuto mais, porque diante dos compromissos dos senadores que aqui comparecem, primeiro eu queria homenageá-lo, porque o senhor representa para nós uma reserva moral do povo brasileiro. O senador Dornelles é um amigo queridíssimo, e essa PEC nasceu num trabalho feito na Fundação Getúlio Vargas, aonde o senador é um símbolo, um ícone, e esse trabalho que resultou na PEC número 15. Eu queria rapidamente, senador, em nome da magistratura brasileira, expressar o inteiro apoio para que nós mudemos o sistema recursal existente no Brasil de hoje. O clamor das ruas indica que alguma coisa precisa mudar. Nós, advogados, e eu fui advogado durante vários anos, antes de ser juiz, fui advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, no tempo da ditadura, então posso efetivamente testemunhar que o Brasil precisa de mudanças. No Espírito Santo, nós reunimos milhares de pessoas na rua, porque 10 anos depois de assassinado o meu colega Alexandre Martins, senadora e senador, ainda não foram julgados os mandantes do crime, por tal volume de recursos que há no Brasil. Nós tínhamos anteriormente, no processo do júri, senador Dornelles, pena de morte na década de 1800, nos anos de 1800. E nós continuamos com a mesma dinâmica. A fase de pronúncia no júri é uma fase que leva a perplexidades e a retardamentos injustificados. A senhora que é um expoente, uma mulher brasileira, a senhora sabe que uma mulher brasileira, uma jornalista brasileira, foi assassinada pelo jornalista Pimenta Neves por questões disso menos, e 11 anos se passaram sem que esse brasileiro começasse a cumprir o primeiro dia da pena. E nós temos aí exemplos imensos no Brasil. Eu trago aqui a minha experiência. Eu completei, dia 16 de julho, 68 anos de idade, 53 anos trabalhando sem parar. Fui 4 vezes dirigente da União Internacional de Magistrados, que envolve países de todo o mundo. Conheço os sistemas recursais e constitucionais, pelo menos de 100 países. O Brasil é um país maravilhoso, mas ele precisa ter efetividade naquilo que decide. As agências controladoras têm que exercer o seu papel. Elas não podem jogar todas as demandas para o Poder Judiciário. O inverso da atuação da agência reguladora é o epicentro dos processos que chegam e aportam ao Poder Judiciário. Então, quanto mais eficiente a agência reguladora, menor o número de demandas, menor a violação a direitos de pessoas. Eu fico feliz dessa oportunidade que o Senado concede à magistratura, ainda que seja nessa audiência, com tempo muito curto, porque eu posso trazer aqui, não como juiz só, mas também como parte, não é?
trazer, como cidadão brasileiro, que escuto as ruas também, às vezes dá vontade de pintar a cara e sair para a rua, porque 5 juízes brasileiros foram assassinados e nós temos nenhum dos mandantes punido. Tal é o volume de recursos existentes. A minha colega do estado de Mato Grosso, morta dentro do fórum, com 4 tiros nas costas, a pessoa que a matou, presumidamente inocente, mas filmado atirando nas costas da mulher, se há que há algum álibi para isso, está em liberdade. Gil Rugai, condenado a 38 anos pelo assassinato do pai e da madrasta, saiu pela porta da frente junto com os jurados. Esse resultado traz para nós a seguinte consequência. No Rio de Janeiro, 92% dos casos de homicídio na meta 2 foram arquivados. Ninguém se dispõe a ser testemunha num processo de júri, aonde o indivíduo perigosíssimo que mata um juiz, que pica um jornalista, sai pela porta da frente junto com a testemunha e vai ali tomar a condição junto com elas. Eu queria homenagear a advocacia, homenagear o Senado, aqui na Constituição, na comissão presidida pelo meu queridíssimo senador Vital do Rego, um grande amigo do povo brasileiro, um brasileiro ímpar, pedir que essa comissão vote a emenda na sua formalidade, quer dizer, ela tem forma para chegar ao plenário. Eu acho que não é porque nós fizemos uma reforma processual ou processual penal que nós não podemos mudar aspectos fundamentais. Nós temos que abandonar o velho. Um trânsito em julgado não é atestado de óbito para um direito, pelo contrário, é atestado de vida para aquele que sofreu uma lesão terrível, não é? Eu tenho minha prima, Rita de Cássia, uma médica, no Dia dos Pais, lá em Salvador, foi sequestrada, abusada, maltratada, assassinada diante da filha de 2 anos, e esse indivíduo tem direito a ficar em liberdade, porque é presumidamente inocente, vai começar a cumprir o primeiro dia da pena, no dia que Deus quiser, depois de 10, 11 anos de recurso. Isso não é porque o juiz demore ou o tribunal demore, é o sistema recursal. Ações rescisórias, ações de revisão criminal aportam nos tribunais todo dia. No Paraná, 40% das revisões criminais foram providas. Não é porque o tribunal errou ao julgar, é porque o Senado mudou a lei em matéria de tráfico de drogas e o regime de cumprimento de pena era outro. Então, bastava uma petição, não precisava de uma ação de revisão criminal. Então, números, meus queridos amigos, são aqueles que o senador Aloysio apresenta no seu relatório. 4% em matéria civil e 2,7% em matéria penal. É lógico que constrange dizer, olha, um inocente que cumpre um dia a mais é triste, é difícil. Mas um culpado que deixa de ser encarcerado é passe livre para que outros tirem a vida dos nossos concidadãos. A magistratura brasileira se posiciona a favor e com o nosso presidente, senador Dornelles, de um debate mais amplo, somos a favor de que acabe a impunidade no Brasil. Nós não podemos, senador, ter um país onde 5 juízes são mortos e eu lá na sua terra abraço a Maria Clara, com 12 anos, e eu não tenho o que dizer para ela, porque muita gente envolvida na morte da mãe dela, que matou uma juíza diante da família com 21 tiros, ainda não está sequer sentada no banco dos réus a responder por esse horrível homicídio cometido. Eu agradeço e conclamo os senhores senadores, e conclamo sobretudo o povo brasileiro que assiste à TV Senado, que nos unamos em torno de medidas urgentes. E
o Senado brasileiro pode, alterando a Constituição, ministrar o remédio. Estava aqui o senador Mozarildo, médico, o senador Vital do Rego, o remédio que o povo brasileiro precisa para cessar essa violência incontida que autoriza pistoleiros a atirar contra um juiz, a matar um promotor dentro do fórum, a atirar e ceifar a vida de advogados, testemunhas, policiais, jornalistas, qualquer pessoa que enfrente de frente a onda de violência que existe nas ruas e no nosso país.